Na aula de hoje, vou estar falando um pouco a respeito do estilo Lock Screen Dicionário. Ele basicamente consiste em você fazer uma definição do tema escolhido. No caso, vocês vão poder escolher tanto uma foto ou um PNG. O tamanho do edit ele varia do tamanho 9:16 ou a sua tela. E vocês vão fazer uma definição. Por exemplo, vocês vão pegar a definição de um sentimento, definição de alguma palavra para poder transcrever. Enfim, o meu fundo ele já tá pronto. Eu não vi a necessidade de fazer o vídeo tutorial desde o início, porque nessa altura do campeonato vocês já sabem como é que faz um fundo. E também para poupar um pouco de tempo. No caso, o tema que eu escolhi para estar fazendo o edit, eu vou estar fazendo um lock screen dicionário de gênero fluido, né? E no caso eu escolhi aqui um PNG. Eu passei ele no Remini, depois eu tirei o fundo dele e vou estar usando ele. O que eu fiz basicamente foi fazer um fundo com base nas cores dele, uma coisa que vocês já estão acostumados a fazer. Eu usei esse pincel quadradinho aqui, fui fazendo uns quadradinhos aleatórios, depois eu vim aqui no filtro, na partezinha de pixelar e fui fazendo os quadrados. Aí depois disso foi só passando as camadinhas de ecrã. Enfim, agora eu vou estar fazendo uma caixa de texto para poder estar colocando, transcrevendo o textinho depois. Então eu vou vir aqui na régua, né? E deixei ela no tamanho quadrado. Vou aumentar um pouquinho a espessura do pincel. Beleza. Fazendo esse quadradinho justamente para acrescentar, né, as informações depois, quando eu for passar pro textão. Acho que esse tamanho assim mais ou menos tá bom. Só a cor que eu vou alterar, não gostei muito dessa cor não. Acho que essa cor dá. Beleza, agora eu vou só colocar uma tonalidadezinha de ecrã nele para ele não ficar muito feinho. Estilizar o lock. Ok. Vou vir aqui em filtro, na parte de estilo e vou vir em traço ambos. Só mesmo para poder fazer uma bordinha nele para ele. E ok. Essa é a minha caixa de texto. Bom, eu fiz essa caixa de texto só para não colocar a definição crua no fundo, sabe? Eu vou mostrar isso melhor para vocês ali no textão. Mas eu também vou fazer uma coisinha nesse PNG aqui. Eu vou vir aqui em traço ambos também. Eu vou colocar uma bordinha nele também. Assim um pouquinho melhor. Ok. Eu vou vir aqui em clonar layer, tonalidade de ecrã também. Eu vou passar um ecrãzinho nele só para dar um charme a mais. Essa cor aqui. Enfim. Fica mais ou menos assim. Tá ok. Agora eu vou salvar as minhas informações. E vamos lá pro textum para estar fazendo a montagem do edit. Aqui estamos no textum ou também no Pixelab, vai depender do aplicativo de vocês. Eu vou estar começando colocando o fundo. E agora a gente vai começar a posicionar as nossas informações. No caso, eu vou começar aqui com o meu PNG.
Vou deixar ele bem centralizado aqui, bonitinho. Vou colocar uma sombra nele para ele dar um pouquinho de destaque. Eu vou travar ele para ele não se mexer. Aí agora eu venho aqui e vou colocar o meu quadrado de informações. Ok. Vou colocar ele no fundo. Não, vou botar ele em primeiro plano. Vou botar ele bem rente aqui com PNG. Ok. Beleza. Agora o próximo passo eu vou estar colocando o meu tema, né? Que é gênero fluido, mas eu quis colocar ele em inglês. Aí vocês têm essa liberdade, né? Vocês podem estar fazendo ele em português, em inglês, em outro idioma. Aí vai de cada um, né? Gender fluid. Ok, beleza. Aí agora eu vou colocar uma corzinha, gradiente. Como vocês sabem, eu adoro trabalhar com gradiente. Ok, beleza. Deixa a sombra interna branca. Texto 3D eu também costumo colocar, mas coloco sempre no 1. Aí ok, agora para as nossas informações, vamos lá. O ideal é vocês estarem usando uma fonte bastão. No caso, fonte simples, né? Porque o que acontece? As fontes, elas precisam ter uma clareza, né? Então, tipo assim, se vocês optarem por usar uma fonte cursiva ou uma fonte decorada, pode ser que não fique muito bom. Por isso que eu sempre recomendo usar a fonte bastão, uma fonte mais simples, justamente para ela ter essa clareza, né? Porque as fontes, elas precisam estar em evidência, porque o foco da Edit é mais ou menos isso. Eu tô usando essa fontezinha aqui, Arcane, mas também todas as fontes bastão que vocês podem estar utilizando. Eu já tenho a minha definição aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Ela ficou um pouquinho grande. Eu vou vir aqui em alinhamento, vou deixar alinhamento no meio. Acredito que fica bem mais bonitinho. Aí é só você ajeitar ela aqui no seu quadradão. Eu vou alterar a cor dela, vou colocar uma cor mais clara justamente para ficar um pouco melhor, facilitar a leitura. Vou até um tchan a mais. Agora, falando a respeito dessa caixa de texto aqui que eu fiz, eu também recomendo vocês estarem fazendo ela porque o fundo por si só, quando você faz um fundo de ecrã, ele fica bem chamativo. Então, no caso, eu fiz essa caixa de texto justamente para separar e para dar um destaque melhor na fonte, porque olha o que acontece quando você não faz a caixa de texto. Tipo, dá até para ver, sabe? Mas dependendo, se você for passar um efeito forte, alguma coisa assim, pode ser que as suas fontes elas não fiquem com o destaque que elas precisam ter. Caso justamente por isso que eu sempre recomendo estar fazendo essa caixa de texto, certo? Aí eu vou só dar uma centralizadinha aqui no texto. E bom, basicamente é isso. Agora eu vim para a partezinha de decorar. Eu vou dar um time skip, porque essa parte eu sempre fico bem indeciso a respeito da decoração que eu vou fazer. Mas já volto.
Então, gente, o edit ficou mais ou menos assim. Como vocês podem ver, eu gosto muito de estar decorando os canteiros. E, bom, é basicamente isso. Agora o que falta só é a gente ir lá no Polar para poder estar colocando um efeito. Mas o edit basicamente é isso. No caso, vocês vão escolher um tema e, através do tema, estarem escolhendo a definição para ele. E assim ficou o resultado. Eu tive um pouco de perrengue para achar um efeito que me agradasse. Aí eu vou escolher um efeito, troco, ajusto alguma coisa nos ajustes, HSL, enfim, parte de decoração e parte de efeito de vez em quando acaba sendo um pouquinho trabalhoso pra gente, mas o edit é basicamente assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo.